Olá, seja muito bem-vindo ao Dicas da Fono. Eu sou Paula Moura, fonoaudióloga, e eu estarei no programa de hoje com você para a gente conversar sobre autismo. Sim, é um tema muito recorrente e eu vou te pedir para ficar comigo aqui até o final, porque hoje eu vou mostrar para você como identificar características que nos fazem suspeitar de uma criança autista, como ajudar essas crianças e dica prática para você fazer aí na sua casa, se você tem um filho, um neto ou conhece uma criança que é autista. Então, vão comigo! Então vamos lá, vamos falar sobre o autismo ou o atualmente conhecido como transtorno do espectro autista, o TEA. Essa é uma condição que afeta a forma como as crianças ou as pessoas que têm esse diagnóstico interagem com outras pessoas, se comportam e percebem o mundo à volta delas. E esse termo espectro, ele é utilizado porque ele abrange uma série de características, ou seja, nem todas as pessoas autistas são iguais e nem todas elas também têm a mesma intensidade dos sintomas no dia a dia. Então, algumas vão ter um grau mais leve, ou que nós chamamos hoje de nível 1 de suporte, então ela precisa de pouca ajuda no dia a dia dela para as questões da rotina, e existem casos que precisam de um pouco mais de suporte ou muito suporte. E hoje nós vamos entender como se fecha o diagnóstico de autismo, quem é o profissional que faz esse diagnóstico e que características ele observa para chegar à conclusão de que aquela pessoa, aquela criança é autista. E para fechar esse diagnóstico, existe um manual que é amplamente utilizado por todos os profissionais da área da saúde para fazer a classificação desse transtorno, né? Existem critérios para poder diagnosticar. E é exatamente isso que eu vou mostrar para você agora. Quais são esses critérios nos casos do TEA, do transtorno do espectro autista? E segundo o DSM-5, que é esse manual, os critérios são classificados em A, B, C, D e E. E é o que eu vou te mostrar na tela agora. Então vamos lá, o critério A. O critério A diz respeito a uma dificuldade persistente em se relacionar com outras pessoas e entender regras sociais. Dentro desse critério, existem 3 características principais: falta de interesse em interagir com as pessoas, iniciar interação e compartilhar brincadeiras, dificuldade para manter conversas ou responder de forma adequada ao contexto e dificuldade para fazer contato visual, para usar gestos que comunicam e para compreender também esses gestos quando outra pessoa está se comunicando ou as expressões faciais. Para o diagnóstico de autismo, a pessoa precisa pontuar nessas 3 características, nesses 3 itens que compõem o critério A. E é importante frisar que esses sinais não significam que a criança não deseja interagir, que ela não tenha vontade de interagir, e sim que ela tem uma dificuldade em se expressar, dificuldade em compreender o que o outro está expressando e de como fazer esse contato e essa interação social. Já o critério B diz respeito a comportamentos repetitivos e interesses restritos. E dentro desse critério nós temos movimentos repetitivos ou fala repetitiva. Então, por exemplo, aquela criança que balança muito a cabeça ou que fica fazendo algum movimento que nós chamamos de estereotipado com as mãos, ou que apresenta uma ecolalia, que é uma fala repetitiva sem muita função ali, ela repete de forma aleatória, são características dentro do critério B. Insistência nas mesmas atividades, falta de flexibilidade na rotina e ritual de comportamentos. Então é aquela criança que ela tem uma rotina estabelecida e qualquer coisa que saia dessa rotina já faz com que ela se desregule, ela não é muito flexível a essas mudanças na rotina. Interesses fixos e altamente restritos com muita intensidade e foco elevado. Então ela tende a se interessar por coisas que não são muito convencionais. Geralmente, uma criança típica,
ela vai gostar de brinquedos como que expressam alguma afetividade, um ursinho, uma boneca, e às vezes a criança que é autista, ela se interessa por um pedacinho de madeira ou a roda do carrinho, algo que não faz muito sentido num contexto de dia a dia. E o quarto item dentro do critério B é uma hiper ou uma hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesses incomuns. O que seria essa hiper ou hiporreatividade? Vamos pensar numa criança que está andando de bicicleta, cai e se machuca. E aí ela cortou o joelho, ralou o joelho e está sangrando muito. Geralmente a tendência é essa criança chorar bastante. No caso de crianças autistas, pode acontecer dela não expressar reação nenhuma. Ela fez um machucado bem doloroso ali, mas ela não expressa. E aí, de repente, ela está andando e bateu de leve o braço em algum lugar e aquilo é um estímulo muito incômodo para ela e ela chora e ela entra em crise e se desregula por um estímulo que habitualmente não era para tudo isso. Então, existe essa dificuldade na forma de reagir às coisas que acontecem aos estímulos sensoriais. E para fechar o diagnóstico, além de pontuar naqueles itens do critério A pessoa precisa pontuar em pelo menos 2 itens desse critério B. E aí nós temos também os critérios C, D e E, que devem obrigatoriamente estar presentes para que seja fechado esse diagnóstico. Então, o critério C diz respeito a os sintomas do autismo devem estar presentes desde a primeira infância. Atualmente, nós temos muitos adultos que estão recebendo diagnóstico de autismo, porque às vezes tinha algumas limitações mais leves na infância, mas quando a gente retoma o histórico de desenvolvimento, o autismo sempre esteve presente nesses comportamentos e nessas atitudes que eu expliquei anteriormente. Então, obrigatoriamente, ele aparece na primeira infância. O critério D diz respeito a ter prejuízos significativos na rotina, na socialização, no ambiente escolar ou, no caso de um adulto, no ambiente de trabalho. Então, para que seja autismo, todas essas características devem impactar significativamente a rotina dessa pessoa. E o critério E não pode ser explicado por outra condição. Como assim, Paula, não pode ser explicado por outra condição? É muito comum que o autismo seja confundido com outros diagnósticos. Por exemplo, às vezes eu tenho uma criança com muita dificuldade de interação que se encaixa em todas essas características ou em muitas dessas características que eu citei, e aí nós vamos avaliar e, na verdade, essa criança tem uma perda auditiva. Ela não escuta bem. E aí a perda auditiva fez com que ela apresentasse sinais parecidos com o que nós vemos no autismo. Por isso, embora nós saibamos todos os critérios, embora eu tenha mostrado aqui para vocês, nem sempre é tão claro e tão óbvio assim para diagnosticar. É preciso sempre o acompanhamento de um profissional para fazer uma avaliação minuciosa daquela criança ou daquela pessoa para chegar nesse diagnóstico do autismo. Todos esses critérios que eu mostrei aqui é para que você consiga observar aí na sua casa esses comportamentos, mas tendo qualquer suspeita, é importante levar a criança a um neuropediatra, a um fonoaudiólogo para avaliar. E por falar em profissional, no Fono Convida de hoje eu trouxe uma profissional especialista em autismo que vai compartilhar muita informação rica com a gente. Vamos lá? E no Fono Convida de hoje eu tenho o imenso prazer de receber a fonoaudióloga Clarissa Belkman. A Clarissa é pós-graduada em Análise do Comportamento Aplicada, ABA, e é especialista em linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Clarissa, muito obrigada por estar conosco aqui hoje e seja muito bem-vinda. Olá, Paula. Olá, pessoal de casa. Agradeço imensamente o convite para estar dialogando com vocês sobre esse tema que tem fundamental importância. Clarissa, então vamos de uma vez por todas assim, direto ao ponto, conversar sobre o autismo. Eu queria que você explicasse um pouco do porquê nós vemos muitos casos de autismo hoje em dia. Eu escuto até algumas pessoas falando assim, mas hoje em dia tudo é autismo, antigamente nós não tínhamos tantas crianças autistas assim, o que será que aconteceu? Será que você pode conversar um pouquinho e explicar pra gente o porquê de tudo isso, o porquê desse aumento de casos de autismo que nós vemos hoje em dia? Realmente o autismo está cada vez mais evidente e isso se deu também por conta de uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos que mostra que a cada 36 crianças nascidas, uma possui o diagnóstico de transtorno do espectro autista.
também teve uma mudança significativa no DSM-5, que é o manual de diagnóstico utilizado pelos profissionais. Lá existiam diagnósticos que eram feitos de maneira isolada, como por exemplo a síndrome de Asperger, e que agora se enquadra também no transtorno do espectro autista. Essa ampliação de informações via internet, rede televisiva, trouxe também preocupações aos familiares. Claro que com esse aumento de diagnóstico de transtorno do espectro autista, muitos familiares acabam ficando preocupados. E com isso, eu direciono uma dica para que estejam acompanhando o desenvolvimento da criança na caderneta da criança, recebida logo após o nascimento. Muito bom, Clarice. Sabe que isso que você pontuou sobre o manual diagnóstico, eu até falei aqui no início do nosso programa, que é um manual utilizado pelos profissionais para observar esses critérios. Antigamente, não existiam critérios tão bem definidos e havia uma dificuldade maior ainda em chegar ao diagnóstico. Então, eu acredito que até atualmente muitos adultos estão sendo diagnosticados também por esse refinamento nos estudos e esse direcionamento maior, né? Mas eu queria que você comentasse agora quais são os primeiros sinais de autismo, né? Em que idade esses sinais aparecem e como que os pais podem perceber esses sinais em casa? Os primeiros sinais de autismo aparecem já na primeira infância, logo após o nascimento. Por exemplo, as crianças com 3 meses, muitas vezes, não fazem contato visual durante a amamentação, ou até mesmo apresentam choro de forma abrupta e consistente. A gente tem também situações com crianças de 6 meses de idade que já apresentam uma ausência do sorriso social, ou quando os pais chegam para brincar com a criança no berço, por exemplo, a criança não realiza as trocas de turno, tentando fazer um balbucio, brincar vocal. E o que nós podemos perceber enquanto profissionais é que muitas crianças são diagnosticadas após 1 ano de idade, quando vem sinais maiores, como, por exemplo, o atraso de fala, um brincar disfuncional, aquelas crianças que ficam girando a roda do carrinho, que ficam enfileirando itens ou até mesmo batendo itens. Muito legal você comentar sobre isso. E eu gostaria que você explicasse também quando existe uma suspeita de autismo, né? Os pais estão lá, eles observam que a criança não interage, não faz muito contato visual, ou não tem esse sorriso social, como você comentou, né? Geralmente, desde bebezinho, quando a gente brinca com o bebê, olha nos olhos dele, ele responde com um sorriso. Quando os pais começam a perceber esses sinais e levam para um profissional, como é feito o diagnóstico de autismo? Existe algum exame específico, objetivo? Como que se chega a esse diagnóstico? O diagnóstico de autismo, ele é completamente clínico. Então, é realizado por uma equipe multidisciplinar, incluindo psicólogo, fonoaudiólogo e até mesmo neuropediatra ou neurologista e, em alguns momentos, o psiquiatra. Para essa avaliação, é realizado a indicação de um protocolo de acordo com a idade do paciente, da criança, e esse protocolo é realizado para análise das lacunas de desenvolvimento. Além disso, é aplicado escalas de desenvolvimento para verificar se há um risco de autismo. Se for confirmado, o médico mesmo já solicita alguns exames complementares, como é o caso do eletroencefalograma ou até mesmo de exames auditivos. Esses exames não necessariamente irão diagnosticar o autismo, mas eles são importantes para que seja feita uma intervenção de maneira adequada, verificando se há possibilidade de uma comorbidade, que seria um outro diagnóstico associado, ou até mesmo se há possibilidade de um outro diagnóstico que não o transtorno do espectro autista. O que eu costumo dizer é que todo atraso de desenvolvimento merece a nossa atenção. É verdade, eu sempre falo isso também, Clarissa, e até comentei aqui no nosso programa anteriormente sobre essa possibilidade de diagnósticos se confundirem, né? Então, às vezes a criança apresenta várias características que os pais desconfiam que ela seja autista e aí vai fazer a avaliação, vê que é uma perda auditiva ou algum outro tipo de dificuldade. Então, reforça aqui a orientação desse acompanhamento multidisciplinar, dessas avaliações profissionais. E para finalizar, eu gostaria que você comentasse o seguinte: quando existe o diagnóstico precoce, ou seja, logo nos primeiros meses ou até no primeiro ano ali de vida,
e o apoio certo para essa criança, um tratamento, o que esperar da evolução da criança no dia a dia? E eu faço essa pergunta porque o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno persistente, ou seja, a pessoa vai ter que conviver com isso pelo resto da vida. Então, eu gostaria que você trouxesse um pouco dos benefícios que essa criança, ou até mesmo uma pessoa mais velha, vai encontrar ao realizar o tratamento pro autismo. Eu diria que eu sou suspeita a falar, porque a intervenção com o público com transtorno do espectro autista tem meu coração. Eu vejo muita evolução nos pacientes e isso é significativo. Então, muitas crianças mudam de nível de suporte. Por exemplo, vejo crianças passando do nível 3 de suporte para o nível 2 e assim sucessivamente. Isso acontece principalmente quando a terapia ocorre de maneira alinhada, com a carga horária adequada e principalmente com a participação familiar. Eu acredito que a chave de um sucesso terapêutico é a participação da família assiduamente. Então, verificando ali quais são os segmentos das orientações, verificando o que é necessário realizar em ambiente natural, que seria em casa, e até mesmo com contato direto com os terapeutas. Eu consigo visualizar a evolução das crianças desde atendimentos presenciais até atendimentos remotos, desde que os pais participem desse processo de terapia. Isso é fundamental realmente, né, Clarissa? Porque os pais são as pessoas que estão ali a maior parte do tempo com a criança. Então, tudo que é realizado na sessão, na terapia, nos tratamentos, precisa ser reproduzido em casa. Então, uma boa orientação profissional associada à participação ativa por parte dos pais é realmente fundamental para qualquer tratamento, especialmente nos casos de autismo. Clarissa, eu queria te agradecer profundamente a presença. Foi muito bom compartilhar, ouvir você trazer essas experiências para nós aqui. E quem quiser acompanhar a Clarissa nas redes sociais, vou deixar o arroba dela aqui embaixo, é fonoaudióloga Clarissa Belkman. Ela compartilha muitas informações sobre autismo por lá também e vale muito a pena você acompanhar. Clarissa, muito obrigada. Muito obrigada, Paula. Espero ter contribuído com o pessoal de casa. E como bem a Clarissa mencionou, o tratamento nos casos de autismo também pode ser realizado de forma remota, ou seja, online por teleconsulta. Se tem alguém aí com alguma dificuldade para se comunicar, seja criança, adolescente, adulto, que precisa de tratamento fonoaudiológico, é só acessar www.maisfono.com.br e agendar a sua consulta com um especialista. Você pode realizar esses atendimentos de onde você estiver, desde que você tenha acesso à internet e sempre com um profissional especialista para o que você precisa. E agora nós vamos para um momento de brincadeira aqui do nosso programa, que é o nosso quadro de mito ou verdade. E agora no nosso quadro de mito ou verdade, eu vou fazer uma afirmação sobre o autismo e você deve me responder se isso é mito ou verdade e depois eu confirmo a resposta para você saber se acertou ou não. Vamos lá? Então, afirmação número 1. Pessoas com autismo não têm sentimento. Será que isso é mito ou é verdade? Tempo para você responder. Isso é mito. Pessoas com autismo têm sentimentos assim como qualquer outra pessoa. O que acontece é que eles têm dificuldade de expressar esses sentimentos, mas isso não significa que eles não sintam. Vamos então agora para mito ou verdade número 2. O autismo é causado pelo tipo de criação que os pais dão aos seus filhos. Será que isso é mito ou é verdade? Tempo. Será que os pais podem causar autismo nas crianças? Isso é mito. O autismo não é causado pelo tipo de criação que os pais fazem com seus filhos. Ele tem origem de fatores genéticos e biológicos e não tem como uma pessoa causar autismo na outra. A pessoa já nasce com autismo. Mito ou verdade número 3. O autismo pode ser diagnosticado em qualquer idade. Será que isso é mito ou é verdade? Tempo para você responder.
Isso é verdade. Embora seja mais comum identificar os sinais na infância, o autismo pode ser diagnosticado em qualquer idade. Inclusive, nós comentamos sobre isso no programa de hoje, porque muitas pessoas lá no passado ficaram sem esse diagnóstico, até pela escassez de critérios bem definidos para fechar esse diagnóstico, e hoje conseguem acessar essa informação e até buscar um tratamento mesmo depois de adulto também. E última afirmação do nosso mito ou verdade: crianças com autismo podem aprender e se desenvolver. Nós falamos aqui que o autismo é uma condição persistente. Será que essas crianças conseguem mesmo aprender e se desenvolver? Isso é mito ou é verdade? Tempo para você pensar. Isso é verdade. Com o acompanhamento e os estímulos adequados, essa criança consegue se desenvolver e otimizar o seu comportamento, a forma de interagir, de se regular nas diversas situações, desde que ela tenha um acompanhamento especializado para isso. E aí, você conseguiu acertar? Eu espero que sim, mas caso você não tenha acertado, não tem problema. O importante é nós aprendermos sempre mais, certo? E nós estamos agora chegando ao final do nosso programa, onde eu vou dar uma dica prática para você fazer aí na sua casa. Se você tem alguma criança, conhece alguma criança com autismo, vem comigo que eu vou te ensinar uma atividade muito legal agora. Bom, então eu vou mostrar para você agora algumas atividades que você pode realizar com crianças dentro do espectro autista, mas não apenas com elas, tá? As atividades que eu vou propor aqui podem ser realizadas com qualquer criança e com certeza farão maior sucesso por aí. Mas pensando nas crianças autistas, elas geralmente têm dificuldade, como nós dissemos aqui no programa, em se expressar e em compreender emoções. Então, uma boa estratégia para trabalhar essas questões das emoções é usar os emojis, né? Então, em determinadas situações do dia, mostrar mesmo as figurinhas para a criança e perguntar: como você está se sentindo? Aponta para mim. E aí você vai mostrar as principais emoções. Está feliz, está bravo, está triste, está surpreso, está cansado. Então você pode fazer plaquinhas ou você pode construir um mural com essas expressões, brincar com a criança de imitar essas expressões faciais para ela começar a correlacionar o que as expressões significam. Então, quando eu estou feliz, eu estou sorrindo. Quando eu estou triste, eu estou com uma expressão mais fechada, com as sobrancelhas franzidinhas. Então, usar emojis ou qualquer brinquedo que traga de forma concreta para a criança sobre as expressões que demonstram cada tipo de sentimento, vai ajudá-la a entender melhor essas emoções e a se expressar de uma maneira mais adequada também. Outra coisa muito legal de fazer com crianças autistas é uma previsibilidade na rotina. Então, lembra que eu coloquei aqui que um dos critérios para o diagnóstico é essa inflexibilidade de mudar a rotina, de ter sempre que fazer as coisas na mesma ordem? Tudo que você tiver mais previsibilidade e mostrar de forma concreta para a criança vai facilitar esse dia a dia. Então, por exemplo, hora de dormir, você mostra aqui a menininha dormindo e você fala: olha, agora nós vamos dormir. Tudo que você usar de recurso visual vai facilitar a comunicação com essa criança. E você pode, inclusive, montar um quadro de rotina com tudo que geralmente acontece na rotina dela, para você ir mostrando esse quadro. Olha, agora nós acordamos, nós vamos escovar os dentes, depois nós vamos trocar de roupa. E aí, dentro do banheiro, por exemplo, você coloca uma sequência do que ela precisa fazer. Então, precisa tirar a roupa, precisa entrar no chuveiro, tudo de forma visual para facilitar a compreensão e essa previsibilidade para ela de forma mais concreta. Aqui eu trouxe uma menininha dormindo, mas isso se aplica para qualquer coisa da rotina. E pensando na brincadeira, que é a parte mais gostosa, a dica que eu trouxe para vocês aqui hoje foi uma sugestão da fonoaudióloga Clarissa, que esteve com a gente no Fono Convida, que é uma brincadeira sensorial. O que é isso? As crianças autistas também têm toda uma questão de dificuldade com os sentidos. Às vezes elas sentem as coisas de forma muito mais exacerbada do que realmente são. Então nós precisamos trabalhar isso com elas. Essa atividade é sensorial. Então aqui dentro nós temos gel de cabelo e corante alimentício. E lá dentro
nós temos algum objeto para a criança descobrir o que é. Então, ela vai pegar esses saquinhos, ela vai apertar, ela vai sentir. Então, isso trabalha essa questão sensorial, o tato dessa criança, para descobrir qual é o bichinho que está escondido aqui no meio desse gel. Aí, aqui nesse caso, é um cavalo. Eu não sei se dá para vocês verem aí que tem um cavalinho aqui dentro. Então, você pode fazer com várias cores diferentes, porque isso já é um estímulo visual. Esse estímulo de apertar é um estímulo tátil e nós trabalhamos linguagem e comunicação quando nós incentivamos essa criança a nomear o que ela encontrou aqui no meio dessa geleia. E eu quero mostrar para vocês que é muito fácil de fazer, tá? O que você vai precisar é de um saquinho desses que já tem o fechamento aqui em cima, gel de cabelo, de preferência transparente, e os corantes alimentícios que nós temos aqui. E algum objeto que você vai colocar lá dentro para a criança descobrir. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, um golfinho, ó. Então, eu vou colocar lá dentro o golfinho. Vou pegar o gel e vou colocar lá dentro também. E um corante alimentício para misturar aqui. Ó, põe umas gotinhas. E aí, nós vamos misturar para ficar bem colorido. Ó, primeiro fecha aqui, né, o saquinho para não escapar esse gel. Nós vamos misturar aqui para ganhar cor e para que esse objeto fique escondido. E aí, nós vamos brincar com a criança, colocando esse saquinho para ela colocar a mão e ir descobrindo qual é o bichinho que está lá dentro. Então, aqui, é um golfinho, ó. Não sei se dá para vocês enxergarem daí, mas olha só, aqui dentro ela descobre esse golfinho e aí nós podemos trabalhar várias questões de linguagem. Então, pedir para ela falar o nome do que está aqui dentro, pedir para ela dizer a categoria, se é um animal, se é um alimento, se é um objeto. A gente vai explorando isso para trabalhar também a comunicação com a criança. Mais uma vez, serve para crianças autistas ou para qualquer criança que goste de brincar, ou seja, todas as crianças, certo? Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Me segue lá no Instagram, @dicasdafono, vai lá, manda uma mensagem para mim, me conta que você assistiu ao programa. Se você fizer essa atividade, manda para mim que eu vou adorar ver também. E o Dicas da Fono vai ficando por aqui. Não se esqueça que comunicar é preciso e precioso. Eu te espero na semana que vem com muitas mais dicas sobre comunicação humana para você se comunicar melhor e ajudar também quem você ama. Beijo da Fono e até o próximo programa.